Olá, telespectador. Você assiste o programa Conexão Alfa, o programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Quem lhes fala é o Dr. Celso Scheffer, sou psicanalista, sou teólogo, estudo sobre a vida, sobre o destino e sobre os mistérios da vida. E o programa Conexão Alfa tem como objetivo trazer luz aos telespectadores através do conhecimento. Entendemos que conhecimento é luz, e luz para os nossos caminhos é o conhecimento. No programa passado, eu falei sobre os 3 níveis de consciência, lembra? Eu falei sobre o exemplo do certo e do errado, que nós somos coordenados por 3 níveis de consciência. Eu até fiz algumas comparações e quero relembrá-lo para você pegar aí o fio da meada. Talvez você que não assistiu ontem. O nosso destino é coordenado por 3 níveis de consciência. Consciência pessoal, coletiva e espiritual. Ontem eu só falei das 2 primeiras consciências, por isso que eu volto no assunto hoje, porque nós temos aqui mais de 170 e-mails, fora as ligações, pedindo para que falássemos mais sobre esse profundo assunto, as consciências. Eu falei no programa de ontem, citei o exemplo dos israelitas. Por exemplo, um israelita, quando ele lança uma bomba lá na faixa de Gaza e mata lá um judeu, ele é um herói. Quando ele mata um inimigo, ele é um herói. Então, para eles lá, matar os inimigos, está certo. E para nós? Se nós matarmos alguém aqui, é errado. Então, veja que eu disse que o certo ou o errado está embasado na cultura. Na nossa cultura, é errado matar os outros. Na cultura israelita, não é errado matar os inimigos. Um outro fator que eu quero exemplificar, também no programa passado eu falei, sobre a questão da carne de porco para os israelitas, para os judeus. Comer carne de porco é abominável e vardia no fogo do inferno. E para nós, uma costelinha bem assada, é maravilhoso. Com mandioca ainda, nem se fala. Mas quem está certo? Eles ou nós? Gente, não existe certo, não existe errado. Na cultura deles eles estão certos, na nossa nós estamos certos. É dentro desse contexto que eu quero que você compreenda. É a consciência pessoal que faz o papel de juiz dizendo isto é certo, isto é errado. E nós tentamos coordenar o nosso destino através da consciência pessoal. E vejam que grande engodo achar que nós coordenamos o nosso destino pela consciência pessoal. Não é verdade. Pare e pense comigo. Você queria ter o problema que você tem? Você que está doente, você queria ficar doente? Você que tem dificuldade financeira, você queria ter? Não, você não queria. E aí vem uma questão que nós falamos aqui nas constelações familiares, toda sexta-feira, 19h30 e sábado às 14 horas. Inclusive, é aberto ao público, você pode vir assistir. Nós dizemos o seguinte, que o querer e o realizar tem uma grande distância. Eu quero, mas não consigo realizar. Por falar nisso, como eu falei para você, eu sou teólogo, e eu lembrei de uma passagem do apóstolo Paulo, Romanos 7,15. Olha que profunda essa questão que estou lhe falando. O apóstolo Paulo também se pegava nessa questão. Ele dizia assim, eu não entendo o meu próprio comportamento. Não faço as coisas que desejo e me pego praticando o que detesto. Olhe que profundo. Ele diz lá em Romanos 7,15 que ele quer algo, mas ele realiza o contrário. E parece que não é muito diferente as nossas vidas. Nós queremos saúde e ficamos doentes. Nós queremos a prosperidade e às vezes o dinheiro falta. Nós queremos ser felizes, mas ela foge pelo vão dos dedos e se instala a felicidade, a infelicidade.
Aí nós perguntamos, mas onde está a ponta da corda? É não estudar sobre o profundo. É achar que a vida é assim de qualquer jeito. Não é não, meus queridos. Tem uma segunda consciência chamada consciência coletiva. E eu vou provar para você, como eu já falei ontem, como o emaranhado começa nas nossas vidas, sobre a cultura. Vamos exemplificar que uma mãe tem um aborto aí de 6 meses, estava gestando e houve um problema, o bebê morreu e ela foi no hospital e fez todos os procedimentos e lá no hospital eles pegam aquele feto e colocam na balança. Se pesar 380 gramas, vai para a lata do lixo. Se pesar 390 gramas, é encaminhado para o necrotério, para o pessoal lá do cemitério. O que determina se é gente ou não é 10 gramas ou 100 gramas. Mas não é verdade isso. A cultura diz que isso está certo. Não precisa dar um nome para aquela vida, não precisa fazer um ritual fúnebre, não precisa um batismo, porque a cultura diz que é assim e não precisa. Nós não somos coordenados pela cultura. A cultura emaranha nas nossas vidas. E aquela segunda consciência que não olha para a cultura, a consciência coletiva, ela olha para o agrupamento. E o agrupamento familiar é regido por ordens e leis. E entre as leis tem uma que é imprescindível, que é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Aquela criança que foi abortada por uma questão ou outra, ou aquela que foi tirada brutalmente pelos pais, ela tem o sagrado direito de pertencer ao seu agrupamento. E não é reconhecido pela consciência pessoal. A consciência coletiva entra em ação e diz: aquele que foi excluído precisa ser trazido de volta. Aí entra em função a terceira consciência, a consciência espiritual. A consciência espiritual atua silenciosamente. E só percebemos a ação dessa consciência nos seus efeitos. Nós podemos perceber a ação da consciência espiritual quando se perde os bens, quando se sofre acidente, quando se rompe os relacionamentos, quando há conflitos, quando há doenças, quando há perdas financeiras. É a consciência espiritual dando um alerta. Alguém precisa ser trazido de volta. Dr. Schaeffer, mas então essa consciência ela é ruim, ela é péssima. Não, meu querido telespectador. A consciência espiritual não tem senso nem de bom e nem de ruim. Ela segue basicamente um único pilar, o amor. Só o amor. Aquela criança que foi excluída, jogada na cesta do lixo, ou levado para o cemitério, sem a presença dos pais, sem o nome, sem um batismo, sem um ritual fúnebre, vai ser trazido de volta. Alguém vai representar. Alguém tem que olhar para esta criança e curar o sistema que adoeceu por aquela morte prematura. Quem vai trazê-la de volta? Normalmente a pessoa da família, aquela mais inteligente. Aquela que todo mundo olha, nossa, mas ela é muito inteligente, vai ter um sucesso fantástico. Esta pessoa tem que cuidar dela. Ela é uma candidata a honrar aquele ancestral, no caso do aborto que eu falei, mas qualquer tipo de morte até os 42 anos. Morte mais grave até os 36, gravíssimas, suicídios ou assassinatos. Alguém vai representar. Mas como isso não é racional e ela atua no inconsciente da pessoa, a pessoa adoece, a pessoa fica triste, a pessoa perde os bens, perde a razão de viver, a pessoa tem desejo de suicídio. É alguém gritando, ou seja, os campos mórficos da família, acionados pela consciência espiritual, grita por reparação. E normalmente quem repara infraciona uma lei chamada lei da hierarquia. E aí vamos emaranhando a vida cada vez mais.
Quem tem que olhar para as crianças abortadas são os pais. Mas normalmente quem olha são os filhos ou os sobrinhos. Os filhos ou sobrinhos são pequenos. É os pais que têm que olhar. Mas quando os pais não olham, por lealdade, os filhos olham. Os filhos adoecem. Os filhos desenvolvem as mais variadas neuroses, desde o déficit de atenção até a hiperatividade. E os pais, em vez de olharem para a ressonância dos campos mórficos, socam Ritalina nas crianças. Tentam abafar os questionamentos. Tentam abafar aquele choro, aquele grito do sistema familiar que está doente e está precisando de reparação. Nós aqui no Vale do Ivaí ocupamos uma triste classificação como a 3ª regional de saúde do Paraná em nível de suicídio. Nós precisamos deixar de ser materialistas e olhar com amor para a nossa família, para os nossos ancestrais. A morte não existe. Quando os nossos ancestrais deixam o corpo, eles passam para um outro plano, como se mudassem de endereço. E muitos desses ancestrais não conseguem alcançar a luz. E as religiões perniciosas ensinam que morreu, acabou. E a sociedade geme e chora por falta de conhecimento. E os jovens se suicidam. Os jovens gritam, mas são abafados pelos psicotrópicos. Meus queridos telespectadores, eu falo em nome da vida. Eu falo em nome dos mistérios da vida. E a minha missão no programa Conexão Alfa é despertar você para aquilo que realmente tem valor, a vida humana. Independente do que diz a sua religião, os seus ancestrais precisam de luz. Aqueles que morreram precocemente têm que ser reinseridos novamente. Você pode estar me dizendo, Dr. Scheffer, então, o que os nossos mortos querem de nós? Meu querido, eles querem ser vistos. Eles querem ser olhados com amor. E querem um lugar de honra na família, só isso. É muito simples, é muito fácil. Ser feliz exige conhecimento, exige desprendimento, exige desejo de saber de onde vêm as ressonâncias que adoeceu a sua família, adoeceu a geração passada, a outra geração, e a geração vindoura também está doente. Meu querido, minha querida telespectadora, você que está materializada no corpo, que está viva, você tem uma missão com a sua família. Olhe com amor para eles, para os ancestrais, para as gerações atuais e abençoe as gerações vindouras. Você pode deixar uma herança abençoada para seus descendentes. Se precisar de ajuda, o IPTH poderá te ajudar. O importante é que você seja feliz. Um grande abraço e eu volto amanhã.